Moçambique está numa encruzilhada. A vida está cada vez mais difícil. Os preços sobem, os serviços públicos falham, o desemprego cresce e agora mais uma má notícia. Uma agência internacional chamada Moody's, que avalia se um país está a cuidar bem do seu dinheiro, baixou ainda mais a nota de confiança de Moçambique. Essa nota, chamada de rating, serve para mostrar ao mundo se um país tem condições de pagar o que deve. E neste momento, a Moody's está a dizer claramente: Moçambique está a 3 passos de não conseguir pagar as suas dívidas. Mas o que significa isso na prática? Que tem a ver essa tal de Moody's com o bolso do cidadão comum que está a tentar comprar arroz, pagar a escola do filho ou abastecer o chapa? Tem tudo a ver, porque quando dizem que o país pode falhar no pagamento da dívida, significa que o Estado está a gastar mais do que tem e o que sobra não chega para cuidar das necessidades básicas da população. O que é essa dívida? Vamos explicar de forma simples. A dívida do Estado funciona como a dívida de uma família. Quando não tem dinheiro suficiente, a família pede emprestado. O governo faz a mesma coisa, pede dinheiro emprestado a bancos, instituições estrangeiras e investidores. Esse dinheiro deveria servir para construir escolas, hospitais, estradas, apoiar agricultores, criar empregos, mas ao longo dos anos, grande parte desse dinheiro foi mal usado ou desapareceu. Quem se lembra do escândalo das dívidas ocultas sabe bem do que está-se a falar. O governo pediu dinheiro emprestado, escondido do povo e do parlamento, para supostos projetos de segurança marítima e pesca. Só que esses projetos nunca saíram do papel ou não trouxeram nenhum benefício real aos moçambicanos. O dinheiro sumiu, mas a dívida ficou. E quem está a pagar essa dívida agora? O povo moçambicano. Segundo o próprio Banco de Moçambique, a dívida interna aumentou em mais de 31 mil milhões de meticais só em 2024. E não para por aí. A dívida total do país está a crescer tanto que já consome boa parte do dinheiro público, deixando quase nada para as áreas que realmente importam. É por isso que os hospitais estão sem medicamentos, as escolas estão em ruínas, os professores e médicos reclamam dos salários em atrasos ou baixos e o custo de vida sobe sem parar. O Estado está tão endividado que gasta muito do seu dinheiro apenas para pagar os juros das dívidas. Como alguém que ganha pouco e só consegue pagar emprestado aquele valor semanal sem conseguir comprar nada de novo. Para tentar remediar a situação, o governo faz o que chamam de troca de dívida, ou seja, paga uma dívida antiga e faz outra nova, com prazos diferentes. É como quem deve na mercearia e tenta pagar com outra dívida. Isso não resolve o problema, só adia. E os credores internacionais veem isso como sinal de desespero. Por isso, a Moody's e outras agências baixam a nota de Moçambique e o país perde a confiança dos investidores. Quando um país tem uma nota baixa, fica mais difícil conseguir novos empréstimos e quando consegue, os juros são muito mais altos, o que piora ainda mais a situação do país. Toda essa confusão parece distante, mas é o povo que sente na pele, porque o Estado já não consegue investir no que importa. A crise econômica está a cortar os sonhos da juventude, a empurrar as famílias para a pobreza extrema e a tirar qualquer esperança de um futuro melhor. Os jovens saem das universidades e não encontram emprego. As famílias cortam no pequeno almoço para garantir o jantar. Os agricultores trabalham duro e vendem barato, mas pagam caro por tudo. A classe média está a desaparecer. A maioria da população não tem qualquer proteção contra a crise. E enquanto isso, o que fazem os políticos? Pedem calma, falam de união, falam em independência econômica. Mas como é possível falar de independência quando estamos completamente dependentes do dinheiro emprestado de fora? Com dívidas que duram décadas que os nossos filhos e netos ainda vão ter que pagar.
A crise econômica piora porque o ambiente político em Moçambique também está carregado. As últimas eleições deixaram marcas. Houve contestação dos resultados, protestos, violência e desconfiança. Muitos sentem que os seus votos não valem nada. Outros sentem que não são ouvidos. E quando há instabilidade política, ninguém quer investir no país. Os negócios não crescem, o turismo não desenvolve e a pobreza só aumenta. É um círculo vicioso. Crise política gera crise econômica, que gera mais crise social, e o povo fica no meio a sofrer em silêncio. A pergunta que todos devemos fazer agora: até quando? Até quando vamos continuar a fingir que tudo está bem? Até quando vamos aceitar que o povo pague uma dívida que não pediu, que não usou e que só enriqueceu uma pequena elite? A dívida moçambicana não é apenas uma dívida de dinheiro, é uma dívida de justiça, de responsabilidade e de verdade. E essa só será paga quando houver coragem para mudar o rumo do país, quando se deixar de proteger corruptos e se começar a proteger o cidadão comum, quando os recursos do país forem usados para o bem de todos, não para o luxo de poucos. Moçambique tem tudo para ser uma nação próspera, terra fértil, recursos naturais, gente trabalhadora e resiliente. Mas enquanto estivermos presos nesta armadilha da dívida, o país não anda, fica parado, sufocado, sem ar. Chegou o momento de exigir mais responsabilidade, mais transparência, mais respeito pelo povo. Porque essa dívida, do jeito que está, não é só financeira, é uma dívida que está a roubar o presente e a hipotecar o futuro de milhões de moçambicanos. É isso, a MUDE, uma instituição que trabalha para saber se um país é confiável ou não para poder ter uma dívida, acaba de baixar a nota de Moçambique, o que significa que neste momento Moçambique é um péssimo devedor para o mundo. Significa que neste momento os moçambicanos já não podem emprestar ou não podem pedir dinheiro com juros baixos e já não têm confiança do mercado internacional. Isso tudo é fruto da gestão irresponsável de dirigentes que deixaram isto acontecer. Moçambicanos, é um momento difícil. Nós vimos que recentemente o pão subiu. A subida de pão é um reflexo desta situação que está em Moçambique. Infelizmente é uma notícia que nenhum moçambicano quer, mas as coisas daqui em diante podem vir a ficar difíceis, ou já estão a ficar difíceis. Nós estamos a ver como os produtos estão muito caros e a situação do mundo também não está boa. Principalmente agora com a chegada de Donald Trump. Muitos países tiveram a chegada de novos presidentes e esses presidentes estão numa grande luta geopolítica, principalmente para aqueles que querem continuar na hegemonia, querem continuar a ser os donos do mundo. E tem aqueles que querem também chegar a esse patamar. E dizem que na luta de elefantes, o capim é que sofre. E nesse caso, o capim é o povo. Apesar do povo ser denominado tal chefe, infelizmente não é aquilo que nós vemos nas sociedades, principalmente africanas, em que o povo é marginalizado, em que as contas públicas não são justificadas simplesmente para ninguém. O povo neste momento vai sofrer sem saber para onde foi o dinheiro, sem saber o que aconteceu. Nós vimos recentemente que os professores ficaram tão sem salários, uma boa parte dos professores não recebeu. Uma dessas explicações é por conta da situação da dívida. A dívida está a corroer a economia moçambicana e tempos difíceis podem estar a chegar para a população moçambicana. Isso assusta, isso nos deixa completamente alarmados e isso é um aviso que essas instituições que classificam países como Moçambique e países de fora como países que realmente dá para trabalhar. Em Moçambique, neste momento, não dá para trabalhar porque não pagou a sua dívida. Primeiro escondeu a dívida do povo, do parlamento. Contraiu a dívida dita oculta. Agora, nessa situação, nós temos que pedir dinheiro para poder pagar aquilo que são as primeiras necessidades, os salários dos funcionários públicos, melhorar hospitais e tantas outras atividades que são necessárias. Mas, infelizmente, o governo já não tem credibilidade no mercado. Isso é completamente preocupante, principalmente para nós que somos pobres aqui em Moçambique.
Nós que vivemos do dia a dia, que matamos um leão por dia. É difícil viver num país em que até aqueles que têm direito ao salário não têm certeza se vão receber ou não. Neste momento, os moçambicanos estão tensos, imagino por quê, e as coisas vão piorar. Se você não tem o hábito de guardar dinheiro ou não tem o hábito de ter algum dinheiro extra, é melhor que neste momento as coisas tentem organizar a sua vida financeira. É importante, muito importante estar organizado financeiramente, principalmente nesses momentos de crise, nesse momento em que as coisas não vão estar da melhor forma possível. Vamos ver o que vai acontecer com o povo moçambicano que tanto sofre. Meu Deus, esse povo está a sofrer, esse povo não está a ver uma esperança, não está a ver uma luz no fundo do túnel. Nós esperemos que essas negociações que agora iniciaram entre Venâncio Mondlane e o presidente da República, Daniel Chapo, possam dar frutos para que esses moçambicanos que já estão a sofrer possam ter um alívio, possam deixar de viver de forma sufocada. Muito sufocante viver em Moçambique. É muito difícil, percebem? E uma das coisas que torna a vida em Moçambique tão difícil como é hoje é a questão da dívida. A dívida faz com que, como eu expliquei no texto anterior, que as pessoas fazem uma dívida, não têm condições de pagar, fazem outra dívida só para esticar o prazo desta dívida, e assim sucessivamente, um ciclo vicioso de uma dívida atrás da outra, o que torna cada vez mais difícil a situação daqueles que dependem do dinheiro do Estado para poder ter a sua comida na mesa, e também aqueles que dependem da sua renda, né? E principalmente as pessoas mais pobres. Uma também coisa que nos deixa muito curioso é que desaparece a classe média, aquela que não está nem entre os pobres nem entre os ricos. Por quê? Porque a classe média é uma classe muito instável, percebem? Vamos supor que alguém recebe 200 mil meticais, mais ou menos, acho que são $1.500 ou quase $2.000. Acho $2.500, se eu não me engano. Então essa pessoa está na classe média, não é rica, mas ela depende do salário. E quando o salário atrasa, o que acontece? Ela baixa o seu nível de vida. Não está muito próxima dos ricos, mas está bem próxima dos pobres. Então, quando a pessoa fica um mês e meio sem receber o seu salário, a escola do seu filho fica impactada, porque não é uma escola tão cara, mas também não é uma escola tão barata. A pessoa tem que pagar a escola, tem que pagar a situação diárias da sua vida, mas que essa pessoa não tem uma grande quantidade de dinheiro guardada no banco. Então o que acontece? Essa pessoa acaba se aproximando cada vez mais da pobreza. É daí onde já desaparece a classe média, e essa classe média transforma-se numa classe C, uma classe pobre. Ok? Percebem? E a classe pobre, que já tem problemas em refeição, geralmente tem 2 ou uma refeição por dia, já começa a ter dificuldades de ter essa refeição. Olhem agora com o preço do pão que subiu. Muitas famílias moçambicanas vão abrir mão do seu pão de todos os dias. Já não vai ser possível ter aquele pequeno almoço com pão na mesa, porque as coisas estão a subir. Recentemente eu vi uma reportagem dos vendedores, produtores a reclamarem que as pessoas não têm dinheiro. O fluxo de pessoas que vão ao mercado para fazer compras diminuiu. Isso é consequência da falta de circulação de moeda. Não há dinheiro em Moçambique. Percebem? E essas dívidas estão a sufocar. O que deve-se fazer é um plano. O governo tem que criar um plano para poder, o quanto antes, tornar essas dívidas sustentáveis. Não existe país sem dívidas, mas existem aqueles países que sabem gerir as suas dívidas. É isso que se deve fazer. Deve-se acabar o mais rápido possível com a corrupção. Deve-se saber para onde vai exatamente cada centavo dos moçambicanos. Só assim vamos controlar as entradas e as saídas. E eu acredito que existem pessoas competentes para fazer isso. Só que a questão é a seguinte: às vezes quando você está num setor e não tem aquela... não tem um chefe ou alguém que já está envolvido nesse tipo de esquema, geralmente quando você está fora começam a te conotar, se acha, quando você é honesto num trabalho em que há corrupção, já é suficiente para se achar. E aqueles que sobem geralmente são aqueles que são coniventes com a situação de corrupção. Enquanto essa situação enraizada de corrupção não tiver fiscalização, Moçambique irá continuar no buraco em que está. O que vai acontecer? Os jovens vão perceber que, não tendo
oportunidades no seu país de origem, que é Moçambique, começam a sair do país. E a fuga de cérebros, que é algo extremamente perigoso para uma nação, começa a sair. Começamos a ter trabalhadores de péssima qualidade, mal formados, porque os melhores, a tendência não é ficar no país, porque as melhores mentes devem estar aqui em Moçambique para poder ajudar o país aquilo que é progredir. Mas se essas mentes, por frustração, por falta de oportunidades, começam a sair do país, o país se mete em problemas. Eu já falei o suficiente, já falei demais. Agora quero ver o seu comentário aí abaixo. O que você acha dessa situação? Será que Moçambique vai chegar naquele nível de conforto, aquele dia que os moçambicanos vão ter tudo na mesa, vão ter uma refeição, no mínimo 3 refeições por dia? Será que esse dia vai chegar em que teremos refeições de qualidade, em que finalmente vamos pagar o preço justo para os produtos? Coloque a sua opinião nos comentários, que é muito importante para mim. Essa é a primeira coisa que você deve fazer ao entrar no vídeo e ver o primeiro trecho deste vídeo, ok? Muito obrigado por me acompanhar. Eu sei que eu sou chato às vezes, mas eu sei que nós gostamos um do outro. Eu gosto muito da minha audiência, principalmente daqueles que colocam os comentários e os seus likes. Um abraço, esse texto que eu trago. Não esqueçam, o lema do canal é Olhar África em uma perspectiva africana. Tchau.